Amém, igreja? Hoje estou com a missão, de trazer a palavra. Quando o pastor falou comigo, eu disse, ai, Senhor, amém, glória a Deus. Mas por dentro, assim, tremendo. Tia Suzy sabe, né, tia Suzy, quando ela vem para cá. Mas o Senhor, Ele começou a trabalhar uma palavra em meu coração. E aí, enquanto eu estava mandando, o esboço para o pastor dar uma olhadinha na ministração, olha só que engraçado, que interessante. O pastor hoje está onde? Na Igreja Batista Restauração. E o tema da mensagem é o processo de restauração. Amém? Deus, Ele está em todos os lugares. Felipe Marques estava falando, Deus está por toda parte. E realmente, o Espírito do Senhor, Ele está por toda parte, Ele vai confirmando. Às vezes Deus está falando algo com você. Daqui a pouco um irmão vai e fala a mesma coisa, aí você escuta em outro lugar, porque Deus, o Espírito do Senhor está por toda parte. Então, Ele sempre vai confirmando. Amém? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de restauração de Jerusalém. Jerusalém, ele passou por um processo de restauração. Mas todas as vezes que nós passamos por um processo de restauração, quando há um processo de restauração, é porque antes aconteceu alguma coisa para quebrar, para destruir. Se algo precisa de restauração, é porque antes aconteceu uma quebra. Se algo precisa ser restaurado, é porque antes ele estava quebrado. Esse algo estava quebrado. Assim como Jesus, ele veio para restaurar o homem, que caiu por causa do pecado. Jerusalém, ele passou por um processo de restauração. Que passou por um processo de restauração por causa de uma queda. Algo estava quebrado, algo estava destruído em Jerusalém e ele precisou ser reconstruído. Amém? Fechem seus olhos. Pai, eu te entrego o controle dessa noite, eu te entrego o controle dessa palavra, Senhor. Jesus, que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor desperte o nosso espírito para entender a Tua palavra. Senhor, eu te entrego a minha vida totalmente. Que tudo que sai da minha boca seja para a honra e glória do Teu nome. Jesus, que não seja homens falando, mas que seja o Senhor falando em nosso coração nessa noite. Amém? A gente vai entender um pouquinho sobre como foi esse processo de queda de Jerusalém para que ele precisasse passar por esse processo de restauração. A gente vai hoje caminhar um pouquinho pelas páginas de Neemias, e entender como é que foi esse processo, mas a gente vai também dar uma passeada por outros capítulos. E tudo começa, como é que foi essa queda? Tudo começa com Jeremias. Jeremias, ele profetiza durante 40 anos sobre o povo de Jerusalém. 40 anos ele profetiza a queda e a ruína de Jerusalém. Por 40 anos ele fala para o povo que o povo precisava se arrepender. O povo precisava se voltar para o Senhor, porque senão uma destruição eminente estava por vir, iria acabar com aquela cidade. Mas durante 40 anos o povo não obedeceu, o povo não ouviu. Gente, 40 anos é muita coisa. Imagina, durante 40 anos Jeremias ali profetizando, falando, gente, se vocês não se arrependerem, vai vir uma destruição sobre vocês. Mas o povo ele não escutou. Deus, antes de mandar um juízo sobre alguém, sobre uma cidade, sobre qualquer coisa, Ele sempre vai avisar antes. Deus, Ele é um Deus misericordioso, Ele dá tempo da pessoa se arrepender, Ele dá tempo da cidade se arrepender, mudar os seus caminhos. E por 40 anos Jeremias profetizou, Jeremias alertou aquela cidade. Mas o povo obstinado não se arrependeu. Vamos abrir lá em Jeremias capítulo 25. Verso 3. Amém? E diz assim: durante 23 anos a palavra do Senhor tem vindo a mim. Desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, e eu tenho anunciado a vocês dia após dia, mas vocês não me deram ouvidos. Embora o Senhor tenha me enviado a vocês, os seus servos, os profetas, dia após dia, vocês não ouviram. Nem lhes deram atenção quando disseram, converta-se cada um do seu caminho mau e de suas más obras, e vocês permanecerão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus antepassados para sempre.
Não sigam outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los. Não provoquem a minha ira com ídolos feitos por vocês, e eu não trarei desgraça sobre vocês. Mas vocês não me deram ouvido e me provocaram a ira com os ídolos que fizeram, trazendo desgraça sobre vocês mesmos, declara o Senhor. 8. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que vocês não me deram ouvidos às minhas palavras, convocarei todos os povos do norte e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor, e os trarei para atacar esta terra, os seus habitantes e todas as nações ao redor. Eu os destruirei completamente e os farei um objeto de pavor e de zombaria, e uma ruína permanente. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva, ao som do moinho e à luz das candeias. Toda essa terra se tornará uma ruína desolada, e as nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos babilônios, por causa de suas iniquidades, declara o Senhor. E a deixarei arrasada para sempre. Cumprirei naquela terra tudo o que falei contra ela, tudo o que está escrito neste livro, que Jeremias profetizou contra todas as nações. Então, aqui o Senhor está falando que durante 40 anos, ele deu oportunidade para o povo se arrepender, mas o povo ele não se arrependeu. E aí a gente vai para o próximo passo. Passou-se os 40 anos, aquele povo não se arrependeu, e aí o Senhor veio agora com o juízo, porque Deus ele é bom, Deus é graça, mas Deus também é juízo, Deus é justiça. E após 40 anos de advertência, se a gente for lá no capítulo 52, não precisa abrir, o rei Nabucodonosor, com a permissão de Deus, faz um cerco em Jerusalém. E aí ele cerca aquela cidade. E aí ele não deixa a estratégia de batalha, ele não deixa que os suprimentos entrem naquela cidade. Vai chegar um tempo que os suprimentos acabaram, as pessoas não têm mais alimento naquela cidade, aí aquela cidade enfraquece, né? A guarda militar enfraquece, eles estouram o muro e entram. E aí o rei Nabucodonosor, olha que interessante, o Senhor fala, e o meu servo Nabucodonosor? Nabucodonosor é servo do Senhor. Se ele fez o que fez, se ele conseguiu entrar nos muros de Jerusalém, foi porque o Senhor permitiu. Como um juízo sobre o povo de Jerusalém. E aí quando ele entra na cidade, o rei Zedequias, né? O rei de Jerusalém, ele fica sabendo, ele foge com os soldados, mas aí Nabucodonosor vai atrás dele, captura ele, fura os olhos dele, junto com toda a guarda dele, e faz ele cativo. E aí o que eles fazem? Eles tocam fogo no templo, eles pegam os utensílios que eram utilizados para os sacrifícios, para as ofertas ao Senhor, eles levam para a Babilônia esses utensílios, eles quebram o templo, eles derrubam o muro, queimam as portas e deixam a cidade totalmente desolada. E ao total levam 4.600 judeus para a Babilônia. E aí começa a destruição de Jerusalém. Esse cerco, essa derrota, ela não simboliza apenas uma derrota militar de Jerusalém, mas é uma derrota, é uma falência espiritual do povo de Judá, porque não acontece somente uma decadência de questões físicas, de questões estruturais daquela cidade, de questões militares, mas se você for prestar atenção e ler os capítulos, você vai entender que o povo de Jerusalém, eles se desviaram totalmente da fé, eles ficaram desolados, eles vieram a uma falência espiritual. Aí, quando a gente vai para as páginas de Neemias, a gente vai chegar lá daqui a pouco, Neemias pergunta para Anani, e aí, Anani, como é que está lá a cidade? Como é que está todo mundo? E aí, Anani começa falando, a cidade está assim, e ele fala que as portas daquela cidade estão queimadas a fogo. E aí, se a gente for olhar no texto, a gente vai encontrar a palavra queimadas para a porta. Essa palavra em hebraico é Eshá, E-S-H. Essas 3 letrinhas, se a gente for procurar o significado dessa palavra na Bíblia original em hebraico, essa palavra queimadas quer dizer fogo sobrenatural, a ira de Deus. O fogo que queimou as portas de Jerusalém não foi um fogo comum. Foi um fogo sobrenatural, foi a ira de Deus, foi o juízo do Senhor sobre aquela cidade que não obedeceu durante 40 anos aquilo que o Senhor estava falando. Mas Deus ele é um Deus de graça, a gente sabe, Deus ele é um Deus de restauração, ele cumpre suas promessas porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, amém?
E aí, finalmente, é chegado o tempo de restauração. E a gente vai lá para Esdras 1. É só você ir para trás de Neemias. Esdras 1, versículo 1 também. Diz bem assim: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenasse que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito versículo 2, a seguinte mensagem: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, rei dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Até o verso 5. Aquele dentre vós que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele e que suba para Jerusalém, que fica em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Pode passar. Todo aquele que restar, seja qual for o lugar em que habita, que os homens desse lugar o ajudem com prata, ouro, bens e gado, além das dádivas voluntárias para a casa do Senhor. Então se levantaram, no 5. Então se levantaram os chefes de famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas e todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor em Jerusalém. E aí o Senhor desperta, porque quem desperta é o Senhor. Às vezes você pode ouvir uma palavra 1000 vezes, às vezes você não entende. Mas às vezes vai dar um plim assim, você fala: como é que eu não percebi isso antes? É o Senhor despertando você para entender aquela palavra, para entender alguma situação. E aí o Senhor, ele desperta o espírito do rei Ciro. Ele liberta aqueles cativos que foram levados, aqueles 4.600, lembra dessa galera? O Senhor desperta o espírito do rei Ciro. O rei Ciro manda um decreto. Essas pessoas agora são livres para voltar para Jerusalém, para começar o processo de restauração daquela terra. Porém, Esdras, ele vai também, Esdras é convocado a cumprir essa missão, mas ele enfrenta um problema. Além de enfrentar algumas dificuldades físicas, né, em questão de material, em questão de coisas que ele precisava para reconstruir esse templo, ele enfrenta dificuldades espirituais. Por quê? Porque o povo abandonou a fé. O povo estava com ídolos estranhos, o povo estava com práticas que ainda não tinham abandonado. Então ele precisa não somente fazer uma reforma na cidade, mas ele precisava de uma reforma espiritual. Jerusalém, ele passou por um momento de queda, de desolação e de destruição. Mas chegou o tempo de reconstrução, de colocar as coisas no lugar, de restaurar os lugares de altar, de reconstruir as portas e muros. E agora a gente vai aprender algumas chaves desse processo de reconstrução. Aqui só foi um panorama para a gente entender, lembra, se algo foi quebrado, é porque se algo precisa de restauração, é porque antes ele foi quebrado. Foi só um panorama para a gente entender o que foi que aconteceu. E agora a gente vai passar por essas portas de restauração. Eu lembro que no ano de 2023, em dezembro de 2023, eu estava conversando com a pastora Alicia, e o Senhor, ele começou a trazer algumas coisas específicas, proféticas, sobre como seria o ano de 2024. E vinha 2 palavrinhas em meu coração, só vinha apenas chaves e portas, chaves e portas, chaves e portas. E eu, pastora, chaves e portas. E a gente falava: meu Deus, o que é chaves e portas? Só que aí o ano foi passando. A gente sempre acha que quando Deus dá algo pra gente sempre vai pensando, né? Nossa, Deus vai me dar um monte de oportunidades, são muitas portas e muitas chaves que vão ser abertas. Só que chaves e portas têm um significado: decisão, posicionamento. Chaves e portas. Por quê? Porque porta é um lugar que entra. Você vai decidir quem vai entrar e quem não vai. Você vai decidir para quem você vai abrir e para quem não vai, o que abre e o que fecha. E no processo de restauração é crucial a tomada de decisões. Porque cada decisão vai trazer uma consequência, seja ela boa ou ruim. Então, no processo de restauração, nós precisamos entender que posicionamento
é uma chave. Posicionamento é uma decisão. A restauração. Neemias, ele passa por um tempo de restauração de algumas portas. Cada porta dessa é algo específico. A gente não vai discorrer sobre isso hoje, mas importa você saber isso. Amém? A primeira chave que a gente vai ter aqui é que, diante das circunstâncias adversas, a oração deve ser a nossa primeira opção de socorro. Vamos lá para Neemias capítulo 1. A gente vai ler do verso 1 ao 4. Palavra de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontraram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. A gente vai ficar por aqui. Neemias, quando ele recebe essa notícia, ele chora, ele vai lamentar. Por quê? Porque quando chega alguma notícia ruim, a gente sente, nós somos seres humanos, a gente fica chateado, a gente fica triste. Mas o grande X da questão não é as notícias que recebemos, não é aquilo que a gente passa na vida, é como a gente reage com elas. E algo muito importante, uma chave, é que Neemias, ele se posiciona como? Em jejum e oração. Ele chora sim, ele lamenta. A Bíblia fala que ele fica dias chorando, lamentando, porque é a cidade dele. Ele sente aquela destruição, mas ele vai para o momento de oração. Ele vai para o Pai, ele vai para o secreto. Por quê? Porque é no lugar de oração que você vai ter direcionamento dos próximos passos que você precisa fazer. Certo, você recebeu a notícia ruim. Chegou, é inevitável. Mas o que você vai fazer com isso? O que eu vou fazer com essa notícia? É no lugar de oração. A gente fala muito, tem que orar. E realmente a gente tem que orar. Não é só falar, você realmente recebeu a notícia, você está precisando de um direcionamento. Vai para o seu quarto, fecha a porta e ora mesmo. E fala: Senhor, chora aos pés do Senhor. E é lá que você vai receber os direcionamentos dos próximos passos que você precisa fazer. A segunda chave é o seguinte: você está no lugar certo, na hora certa e fazendo a coisa certa. Não tenha dúvidas disso. Olha, você está no lugar certo, na hora certa. Você não está na hora errada. Não é antes nem depois, é agora. E fazendo a coisa certa. Vamos abrir em Neemias 2, versículo 1 ao 4. No mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante do rei, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste, se você não está doente? Isso tem de ser tristeza de coração. Então fiquei com muito medo. E lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? O rei me disse: o que você me pede agora? Então eu orei ao rei dos céus. Neemias, ele era o copeiro do rei. Qual era o trabalho dele? Ele provava toda a bebida que chegava para o rei. O rei não tomava antes dele tomar. O trabalho dele, basicamente, era impedir que o rei morresse de envenenamento. Então, ele provava tudo. Então, se alguém fosse tentar matar o rei, quem morria primeiro era Neemias, porque ele tinha que provar primeiro, né? E em um dia comum no seu trabalho, ele obteve graça perante os olhos do rei. Às vezes, a gente não vai entender porque a gente está em alguns lugares. Mas na hora certa você vai entender, o Senhor vai despertar você. E tudo vai fazer sentido. Assim como Esté no palácio do rei, quando ela foi usada para interceder pelos judeus, né?
Porque não é sobre nós, não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre o pastor, não é sobre a pastora, é sobre Deus e sobre o propósito dele. Mas se você tiver disponibilidade, o Senhor vai te usar. Porque a promessa não é sobre nós. A promessa de Jesus não era sobre Maria. Se você for estudar e você for ler, você vai entender que ele devia vir da descendência de José. Mas Maria estava o quê? Disponível. É tanto que ela fala que aconteça comigo tudo aquilo que o Senhor falou. Se você tiver disponibilidade, o Senhor vai te usar. Amém? A terceira chave é que antes de qualquer decisão e ação, consulte ao Senhor. Se a gente for... põe aí no capítulo 2, verso 4 de Neemias. Capítulo 2, verso 4 de Neemias. Lá no finalzinho, o rei pergunta: o que você me pede agora? Ele não responde, Neemias não dá a resposta de imediato. Ele primeiro faz o quê? Ele ora ao Deus dos céus. Mesmo diante de uma oportunidade, a oportunidade que ele queria o quê? Ir para Jerusalém e reconstruir os muros. Mas ele não responde de imediato, ele não age segundo as suas emoções, ele não age segundo o seu querer. Porque ele não está ali para cumprir o propósito dele, ele está ali para cumprir o propósito do Senhor. Então ele vai orar ao Deus dos céus. Ele tem uma atitude nobre. Quantas vezes nós aceitamos coisas, propostas, oportunidades, seja lá o que for, sem antes consultar o Senhor, sem antes perguntar: Senhor, é isso mesmo, posso aceitar? Posso ir? A gente só vai, a gente não pergunta, mas a gente tem que perguntar. Porque Deus, ele é o Senhor do tempo, ele está à frente de nós, ele sabe o que vai acontecer quando você sair daqui. Ele sabe se essa proposta vai ser boa ou não. Mas às vezes a gente aceita e depois pergunta: Senhor, por que isso está acontecendo? Por que será? Porque você não perguntou. Você precisa perguntar ao Senhor, para que ele te diga sim ou não. Se a gente aceitar algumas propostas sem perguntar ao Senhor, pode trazer alguns prejuízos para a nossa vida. Aí agora você vai ter que resolver o prejuízo. Por quê? Porque você não perguntou. Então era algo que poderia ser evitado. Mas aí você vai ter que passar agora pelo processo para voltar ao final e perguntar: Senhor, e aí, posso? Então Neemias, após orar, né? E o Senhor provavelmente deu carta branca, porque depois ele fala, né, o que ele quer para o rei. E aí o rei permite que ele vá a Jerusalém e ainda o rei dá algumas coisinhas, né? Dá objetos que ele precisa, dá ouro, dá algumas cartas para que ele consiga passar pelas províncias e chegar até Jerusalém. Então, além de receber o sim do rei, o rei ainda dá um bônusinho para ele. E aí ele vai. A quarta chave que nós aprendemos no processo de restauração, vá pegando aí no seu espírito também, não é somente uma restauração de Jerusalém. É uma restauração de vida também. São processos de restauração, amém? É importante a gente saber que o mundo espiritual, ele é real. O físico, ele é só uma sombra da realidade espiritual. Como se uma luz se bater aqui em mim, agora vai refletir uma sombra minha, mas a realidade é quem? Sou eu. Assim é o mundo espiritual. As coisas materiais, elas vão revelar como está o espiritual. Às vezes, não caracterizando de uma forma inteira, mas às vezes existem ambientes que são bagunçados e aquele ambiente ele não consegue ficar organizado. Se você olhar para a vida daquela pessoa, algo está em desordem. Então é importante a gente saber que as coisas materiais, elas sempre vão revelar o espiritual, a realidade espiritual. A quarta chave. Você precisará guardar alguns segredos que o Senhor irá te confiar. Vamos para o verso 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12 de Neemias. Versículo 12. Me levantei à noite junto com os poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava.
Em seu caminho para lá, Neemias encontra alguns obstáculos e aí ele sai pela noite, ele não diz para ninguém, as pessoas que estão com ele não revela, mas ele sai pela noite e ele vai caminhando para inspecionar o local. Vamos para o verso 16. Os magistrados não sabiam aonde eu tinha ido, nem o que eu tinha feito, pois até ali eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Alguns direcionamentos que Deus vai te dar, você vai precisar guardar. O Senhor vai te dar profecias, o Senhor vai te dar sonhos, visões, palavras específicas, mas não é para você sair revelando tudo. Não é para você sair compartilhando tudo. O Senhor, Ele tem segredos com a gente. O Senhor, Ele quer confiar segredos ao seu coração. E nem tudo é para se sair falando, pelo menos não naquele momento. Você precisa guardar. Porque no momento certo o Senhor vai te dizer, é agora, solta. Nós precisamos aprender a guardar segredos com o Senhor, porque senão a nossa língua ela pode comprometer a missão. A gente vai entender um pouquinho mais na frente porque isso acontece, mas é importante saber que nem tudo é para ser falado. O Senhor tem segredos com você e você precisa aprender a guardar, porque você guardando, o Senhor vai te confiando mais, 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 e no momento certo você libera. Amém? A quinta chave. As experiências que você viveu até aqui, elas foram necessárias. Todas as experiências que você viveu até aqui. O Senhor, Ele não descarta nada. O Senhor, Ele usa todas as coisas. Durante a reconstrução dos muros, Neemias não despreza os tijolos que estavam caindo, que estavam lá no chão. Ele pega e aproveita, né? Vamos pegar, tá aqui, vamos botar uma massinha, vamos continuar construindo. Deus, nos processos de restauração da nossa alma, não despreza as nossas experiências passadas. Ele não permite experiências desnecessárias, mas no meio de todas elas, Ele está forjando uma identidade necessária para o propósito pelo qual existimos. Ele está colocando força, compaixão e que tudo que for necessário para o propósito. A gente às vezes não entende. Ah, Senhor, por que eu passei por isso? Por que eu estou passando por isso? Calma. Passa pelo processo. Isso está gerando algo em você, que você vai precisar disso, dessa atribuição lá na frente. E se você não passar por isso, você não vai ter o que você precisa lá na frente. E lembre-se, o alvo é o propósito dele na sua vida. Então você precisa disso, porque se você não passar por isso, você não vai ter o que é necessário para cumprir o propósito lá na frente. Então você precisa passar. Para de questionar. Senhor, por quê? Por quê? Porque sim, porque você precisa. Senão você não vai ter o que você precisa. Amém? É no meio das provas que nós somos aprovados. E você vai ser aprovado, amém? Os propósitos que você está passando não é para destruir você, é para te aprovar. É como um fogo refinando o ouro, você está sendo refinado. O diamante está sendo polido, então continue, apenas continue. Outra coisa que as experiências te dão é a autoridade. Você vai ter autoridade, porque se você não passar por isso, você não vai saber como é. Junto da experiência vem uma dose de autoridade. Então não despreze as experiências. Glória a Deus, Senhor, por todas as experiências que eu vivi até aqui. Amém? A sexta chave é que durante o processo de restauração, haverá investidas do nosso inimigo para nos confundir. É necessário lutar. Durante os processos de restauração não vai ser flores, não vai ser fácil. Além de decisões importantíssimas que você vai precisar tomar e decisões corretas, você vai precisar lutar. Você vai precisar pegar suas armas, porque uma das maiores investidas do nosso inimigo é nos confundir. É confundir a nossa mente, confundir o nosso coração. Porque se ele conseguir confundir a nossa mente, ele nos tira do propósito. Porque você não vai entender mais porque você está ali. E aí você não vai continuar. Amém? Durante os processos de restauração na nossa vida, irá aparecer gente querendo causar confusão. E confusão essa não é confusão de briga, não. É uma confusão de pensamentos. É uma confusão de ideias que já estavam fixas na sua cabeça, ideias que o Senhor já colocou. Essas ideias, Ele vai tentar atrapalhar. Causar uma confusão nessas ideias. Causar uma distorção daquilo que o Senhor já colocou em seu coração. Sabe aquelas situações que nós temos algo
colocado pelo Senhor no nosso coração. Você tem certeza daquilo que o Senhor colocou. Ninguém tira. E aí você vai trocar algumas ideias, você vai conversar com alguém. E aí você começa a conversar. Quando você sai daquela conversa, você já está todo bagunçado. Você não tem mais certeza daquilo que o Senhor falou. Ai, Deus, será que é isso mesmo? Ai, será que eu não entendi errado? Você sai daquela conversa e você já não tem certeza daquilo que o Senhor falou. Isso é confusão. Isso é para confundir a sua mente. Tome cuidado. Vamos abrir Neemias 4, verso 1 ao 3. Quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ele ficou irado e indignado e começou a zombar dos judeus. Na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Tobias, o amonita, estava com Sambalate e disse: mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. A gente vai agora para o verso 8 ao 9. Vamos dar um salto agora, vamos lá para o 8 ao 9. Versículo 8, no mesmo capítulo. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Vamos para o 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Vamos agora dar um salto para o 15, verso 15. Quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado os planos dele, voltamos todos nós para a muralha, cada um a sua obra. Pode passar. Daquele dia em diante, metade dos meus irmãos trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá, que reconstruía a muralha. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Pode passar. Os construtores, cada um trazia a sua espada na cintura, enquanto construíam. O que tocava a trombeta estava no meu lado. No momento de confusão, e ele vai chegar, pode ter certeza, você vai ter certeza do propósito, mas vai chegar um momento em que algo vai querer distorcer aquilo que está no seu coração. Você precisa se posicionar, você precisa tomar uma atitude, você precisa tomar uma decisão. Que decisão é essa? Lembra das portas? Porta, decisão. O objetivo do nosso inimigo é nos matar. Basicamente, o objetivo do nosso inimigo é o quê? Te matar e acabar com o propósito. Ponto. Apenas isso. Mas nós permaneceremos, amém? Porque Cristo está conosco. Ele é o nosso general de guerra. Há batalhas que nós só venceremos se estivermos juntos. Juntos em intercessão. Juntos no mesmo propósito. E aí nós vamos precisar pegar as nossas armas. Durante o processo de restauração, você vai precisar lutar. Continuar no trabalho, porque eles estavam, uma mão eles faziam obra e com a outra estava com a mão aqui na espada. Uma mão no trabalho e a outra na arma. Você vai precisar lutar. Pegue a sua arma e continue no processo de restauração. Mas aqui não é arma física, não é para você pegar uma arma por aí. É para você usar as armas espirituais. Lembra de Efésios? Armas espirituais, o capacete da salvação, a espada, né, o escudo da fé, todos esses. Lembre que no processo de restauração, você vai estar lá reconstruindo e aí vai vir alguém tentando te parar, tentando derrubar aqueles tijolos que você está reconstruindo. Você precisa lutar, você precisa estar atento, porque você é o principal indivíduo nesse processo de restauração. É Deus de um lado e você do outro segurando a mão dele. Então você não pode desistir, você precisa lutar. Outras pessoas poderão interceder por você. Outras pessoas poderão orar por você. Mas você precisa pegar a sua arma. Você precisa levantar e orar. Você precisa repreender. Você precisa. É algo que não pode ser passado para o outro. O outro vai te ajudar.
Ele vai estar em intercessão, ele vai estar ali firme com você. Mas você precisa lutar. Não tenha medo, o Senhor está com você. Amém? A 7ª chave. Durante o processo de restauração, você receberá algumas propostas. Mas não se engane, elas são para te tirar do propósito. Durante o processo, e tem processos que são mais demorados que outros, tem processos que demoram mais tempo, mais ano, mas tem outros que são mais curtinhos. Durante esse processo, você vai receber uma proposta, algumas propostas. E aí você pode pensar, nossa, mas era isso mesmo que eu queria. Obrigada a Deus. Não foi Deus que mandou. Cuidado, muito cuidado aqui. Porque se você aceitar algumas propostas, isso vai te tirar do propósito. Não é para você aceitar aquilo. Mas aí às vezes a gente aceita. E aí o propósito para. Tudo desanda. A gente não entende. Senhor, mas estava indo tão bem. Exatamente, estava indo tão bem. Volte, recalcule sua bússola e observe aonde foi que você caiu. Volte para o lugar. Volte para a posição da onde você não deveria ter saído. Amém? Vamos para Neemias capítulo 6. Versículo 1. A gente vai ler do 1 ao 6. Quando Sambalate, de novo Sambalate, né? Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma, as brechas foram fechadas. Ainda que até esse tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar, Sambalate e Gesem mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale do Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que não devo parar a obra? Por que eu devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu servo, que trazia na mão uma carta aberta. Nela estava escrito o seguinte: entre os gentios se ouviu, e Gesem também está dizendo, que você e os judeus estão querendo se rebelar, e que por isso você está reconstruindo a muralha. Também, segundo se diz, você quer ser o rei deles. Você precisa estar atento. Durante o processo de reconstrução, você terá algumas difamações. Vão difamar você. Mas você precisa ter discernimento. Você precisa ser simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Você precisa continuar sendo simples, mas você precisa ser prudente para que quando essas oportunidades chegarem, você continuar bem posicionado e tomar a decisão certa. É preciso ter discernimento para saber o que vem de Deus e o que não vem do Senhor. Amém? Vamos passar para o verso 10 ao 14. Verso 10. Quando fui à casa de Semaias, filho de Delaias, filho de Metabel, que estava impedindo de sair de casa, ele me disse: vamos nos encontrar na casa de Deus, dentro do templo. Vamos fechar as portas do templo, porque virão matar você. De noite, eles virão matar você. Porém eu disse: você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus que o tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sambalate o haviam subornado. Veja bem, um falso profeta foi enviado por Tobias e Sambalate para confundir a cabeça de Neemias e matar ele. Se ele seguisse essa orientação, além de ter pecado, porque ele seguia uma orientação que não vinha do Senhor, ele iria morrer, porque Tobias e Sambalate iriam matar ele. Por causa de uma falsa profecia que não veio do Senhor. Então nós precisamos ter discernimento nesse tempo de restauração, para saber o que vem do Senhor e o que não vem. Amém? É preciso ter um discernimento profundo para entender
Quais propostas, quais profecias, palavra de revelação, seja o que for, vem do Senhor ou não. O Espírito é que vai te dizer. O Espírito é que vai te dar revelação para entender aquilo que vem e que não vem do Senhor. Lembre-se, durante o processo de restauração, você precisa tomar decisões. Você não pode ficar no mesmo lugar. Senão você não vai conseguir avançar nesse processo. Você precisa tomar decisões. Decisões trazem consequências. E não dá para botar essas decisões para outras pessoas. Você precisa tomar essas decisões. Amém? E a 8ª chave, para a gente finalizar esse processo de reconstrução, lembra? O material, ele fala sobre o espiritual. O material revela como está o espiritual. O povo de Jerusalém, além de ter a sua cidade destruída, os portões queimados, o muro destruído, o templo destruído, os objetos levados, a fé deles precisava ser restaurada. Porque, além de ter uma destruição física, houve uma destruição espiritual. Mas por quê? Por causa da obstinação deles. O que é obstinação? É quando o Senhor fala, não vá por aqui, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Mas você é obstinado, você quer ir, você quer ver. E aí você vai. Você está sendo desobediente, você está sendo obstinado, você está seguindo a sua vontade. E isso é um pecado que precisa de arrependimento. Ao final do processo de restauração, foi restaurado a fé e a vida espiritual do povo de Jerusalém. Que assim como os muros estavam caídos. E aí, se a gente for passar pelas outras páginas do livro de Neemias, a gente vai entender que houve algumas convocações específicas. Eles terminaram de reconstruir o templo. E aí, algumas coisas foram mudando, porque a fé deles precisava ser restaurada. E aí, eles convocaram todo o povo daquela cidade, os ex-exilados. E aí, eles juntaram todo mundo de frente do templo, eles pegaram o livro da palavra, o livro da lei, e eles leram. Eles ficaram uma manhã inteira só lendo a palavra do Senhor. Durante o processo de restauração, você vai precisar ter uma devoção intensa à palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor vai despertar o seu espírito. A palavra do Senhor vai te dar direcionamento. A palavra do Senhor vai reconstruir alguns altares que estavam quebrados. Então, durante o processo de restauração, é indispensável que você não tenha a palavra. Você precisa ter 24 horas. A palavra ela vai moldar você, porque durante esse processo que eles estiveram exilados, muita ideia errada foi colocada na mente deles, muita distorção, muita confusão. Então, tinha coisas que eles já não sabiam mais, tinham coisas que eles não praticavam mais, simplesmente por não ter mais a orientação da palavra. Porque eles estavam em uma terra estranha, com uma cultura estranha, com coisas que não eram do Senhor. Então, eles precisavam de uma limpeza, eles precisavam de uma renovação. E aí a palavra veio para isso. E aí, o primeiro passo foi essa convocação geral para a leitura da palavra. O segundo passo foi a confissão de pecados cometidos. Juntou todo mundo. Fez um tempo de arrependimento. Agora a gente vai se arrepender. Gente, foram 40 anos de obstinação. 40 anos é muita coisa. Até o Senhor chegar no ponto dele dizer, agora eu vou mandar juízo sobre essa cidade. Lembra da palavra Exá, fogo, ira de Deus sobre aquelas portas. Não foi um fogo normal, foi um fogo sobrenatural. Foi a ira do Senhor sobre aquele lugar. Então eles tinham cometido pecados que precisavam se arrepender. Porque senão eram brechas abertas, eram muros agora não mais físicos, mas espirituais que precisavam ser fechados. Eram brechas que precisavam ser fechadas. E aí convocou todo aquele povo, todo mundo se ajoelhou e começou a pedir perdão por todos os pecados, todos os 40 anos. Se vocês prestarem atenção, eles construíram a cidade está linda agora, show de bola. Só que agora eles estão começando um processo de reconstrução espiritual. Passou pelo processo de reconstrução física. Ali é só um simbolismo daquilo que o Senhor estava fazendo. Agora sim, vamos para a realidade. Reconstruímos o físico? Beleza. Vamos agora para a parte principal. Vamos reconstruir o espiritual. E aí ele começa. Durante esse processo de reconstrução da nossa vida, além da palavra, nós precisamos nos arrepender. Nós cometemos pecados. Nós somos obstinados. E aí nós precisamos ir até o Senhor e se arrepender. Senhor, me perdoa por esse pecado. Mas tem que ser um arrependimento sincero. Em devoção completa ao Senhor. E eles passam por esse momento de perdão de pecados.
E aí, finalmente, a gente chega no repovoamento de Jerusalém. Isso aqui é a gente caminhando pelas páginas. Eu não estou lendo, mas se você quiser ler depois, ele fala sobre cada parte dessa que eu estou falando. São as partes finais do livro de Neemias. E aí, agora ele passa por um repovoamento. Aquelas pessoas, aquelas 4.600 pessoas são restabelecidas. Cada um vai para a sua missão, cada um vai para a sua parte naquela cidade. E eles são restaurados e repovoados. Vamos abrir lá em Isaías 52. E diz assim: Desperte, desperte, ó Sião. Vista-se de força, vista suas roupas de esplendor, ó Jerusalém, cidade santa. Os incircuncisos e os impuros não tornarão a entrar por suas portas. Sacuda para longe a sua poeira. Levante-se, sente-se entronizada, ó Jerusalém. Livre-se das correntes em seu pescoço, ó cativa cidade de Sião. Pois assim diz o Senhor, vocês foram vendidos por nada, e sem dinheiro vocês serão resgatados. Pois assim diz o soberano, o Senhor. No início, o meu povo desceu para morar no Egito. Ultimamente, a Assíria tem oprimido. E agora, o que tenho aqui? Pergunta ao Senhor. Pois o meu povo foi levado por nada. E aqueles que o dominam zombam, diz o Senhor. E constantemente, o dia inteiro, o meu nome é blasfemado. Por isso o meu povo conhecerá o meu nome. Naquele dia eles saberão que eu sou que previ. Sim, sou eu. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina, escutem. Suas sentinelas erguem a voz, juntas gritam de alegria quando o Senhor voltar a Sião. Eles o verão com seus próprios olhos. Juntas cantem de alegria, vocês, ruínas de Jerusalém, pois o Senhor consolou o seu povo. Ele resgatou Jerusalém. O Senhor desnudará seu santo braço à vista de todas as nações. E todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus. Afastem-se, afastem-se, saiam daqui, não toquem em coisas impuras. Saiam dela e sejam puros, vocês que transportam os utensílios do Senhor. Mas vocês não partirão apressadamente, nem sairão em fuga, pois o Senhor irá à frente de vocês, o Deus de Israel será a sua retaguarda. Amém? Você vai finalizar o processo que você está. Você não vai correr. Você não vai sair apressadamente, com medo, ou achando que o processo não vai ser finalizado. Ele vai ser finalizado. Porque Deus está à frente. Todo processo de restauração não é causado por nós mesmos, mas é causado pelo Senhor. Ele mesmo comanda o processo de restauração. Ele destrói, sim. Ele convoca alguns Nabucodonosores para queimar algumas portas, mas ele que reconstrói. Ele que desperta. Amém? Fique de pé.